Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nesta série de reflexões que se chama Venham as Águas. As reflexões estão baseadas no Evangelho de João. Ontem nós vimos o primeiro capítulo e o primeiro versículo do Evangelho de João. E hoje nós vamos ver então o capítulo 1, dos versículos 2 ao versículo 5, e vamos meditar sobre ele. E diz assim: Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ele. O versículo 2, ele parece ser uma repetição do que nós ouvimos ontem, mas realmente não é. Este versículo ele ensina que a personalidade e a divindade de Cristo eram sem princípio. Ele não se tornou uma pessoa pela primeira vez como o bebê de Belém. Nem se tornou, de alguma maneira, um Deus depois da ressurreição, como alguns ensinam hoje em dia. Ele é Deus desde a eternidade. Todas as coisas, diz o versículo 3, foram feitas por intermédio dele. Ele, então, não é um ser criado. Antes, era o Criador de todas as coisas, incluindo a humanidade, os animais, os planetas, os anjos, todas as coisas visíveis e invisíveis. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Não pode haver exceção alguma. Se algo foi feito, foi ele que fez. Como Criador, ele é, e é claro, superior a qualquer coisa que ele criou. As três pessoas da divindade estavam envolvidas no trabalho da criação, nos diz Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Criou Deus os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1, versículo 2. Colossenses, capítulo 1, versículo 16b diz assim: tudo foi criado por meio de Cristo e para Ele. Já o versículo 4 do Evangelho de João nos diz assim: a vida estava nele. Isso não quer dizer que ele simplesmente possuía vida, mas que ele é a fonte da vida. A palavra aqui inclui tanto a vida física como vida espiritual. Quando nascemos, recebemos vida física. Quando nós nascemos de novo, recebemos vida espiritual. E ambas vieram dele. A vida era a luz dos homens. O mesmo que nos supriu com vida é também aquele que dá a luz dos homens. Ele fornece a orientação, ele fornece a direção necessária para todo homem. Uma coisa é existir, outra bem diferente é saber como viver, compreender o verdadeiro propósito da vida e conhecer o caminho que pode nos levar para o céu. O mesmo que nos deu vida é quem nos fornece luz para o nosso caminho, pelo qual estamos viajando. Há 7 títulos maravilhosos do nosso Senhor Jesus Cristo nesse primeiro capítulo do Evangelho de João. Ele é chamado do Verbo, ele é chamado de a Luz, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Cristo ou Messias, o Rei de Israel, o Filho do Homem. Os primeiros 4 títulos, cada qual é mencionado pelo menos 2 vezes, parecem ser universais nesta aplicação.
Já os últimos 3 títulos, cada qual mencionado somente uma vez, foram aplicados inicialmente ao povo antigo de Deus. Versículo 5 diz assim: a luz resplandece nas trevas. Nós sabemos que a entrada do pecado trouxe trevas à mente do homem. O mundo mergulhou então em trevas no sentido de os homens em geral não conhecerem a Deus e nem querer conhecê-lo. Você pode estar vivendo em trevas. O Senhor Jesus veio para essas trevas, uma luz brilhando em lugar escuro. Diz que as trevas não o compreenderam. Isso pode significar que as trevas não entenderam o Senhor Jesus quando ele veio ao mundo. Os homens não perceberam quem ele realmente era, o porquê viera à terra. Outro significado, entretanto, é dado: as trevas não prevaleceram contra ela, ou seja, a luz de Deus. Então, o pensamento seria que toda a rejeição do homem e a animosidade não podem impedir que a verdadeira luz brilhasse. Hoje, você pôde compreender que vida nós encontramos somente naquele que é a luz da vida. Jesus é a luz da vida, é a vida que dá luz aos homens. Que o Senhor possa iluminar a sua mente e o seu coração, para que você entenda que para estar na luz e ter vida na luz, você precisa receber Jesus. Trevas, ausência de luz. Jesus é a luz da vida. Senhor Jesus, Tu que és a luz da vida, vem tirar das trevas, da escuridão, aqueles corações que ainda o rejeitam, que não o aceitam. Que Tu faças brilhar a Tua luz nas mentes e nos seus corações. Nós Te louvamos e Te agradecemos, porque Tu és a luz da nossa vida. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Venham as águas!